Boa noite a todos. É, eu vou fazer uma breve apresentação do cenário atual da pandemia no estado de Santa Catarina, tendo em vista que nós estamos divulgando hoje o último relatório do mês de março. Então, temos um conjunto de informações atualizadas que podem nos dar uma dimensão do cenário atual. Para fazer isso, eu vou me apautar em cima de três grandes macroindicadores. A evolução dos casos oficiais registrados, a evolução dos casos ativos, ou seja, das pessoas que continuam doentes, e dos óbitos verificados nos últimos tempos. Então eu vou repassar sobre alguns indicadores, né? E aí a gente vai conversando. Basicamente nós temos trabalhado em cima de 4 ou 5 indicadores para ver a evolução dos casos da doença no estado de Santa Catarina. Em primeiro lugar, o que mais tem nos chamado a atenção é a média móvel dos casos de Santa Catarina, né? Então, veja bem, nos últimos 14 dias nós tivemos um aumento de 37% dessa média semanal móvel dos casos, ou seja, na última sexta-feira de 26, nós estávamos com uma média de 4.750 casos por dia. Isso dá uma tendência clara de continuidade da doença e de expansão do ritmo de contaminação, né? Então, esse é o primeiro indicador importante, né? A média semanal móvel do número de casos, que ela está crescendo semana a semana, e esse indicador ele vem crescendo desde o início de março. O que nos diz que o estágio atual da pandemia não está sofrendo nenhuma reversão do ponto de vista das medidas que estão sendo adotadas. Essa é a primeira conclusão que já podemos tirar. O segundo indicador é aquela escala que nós criamos de duplicagem dos casos, né? Até 2020 nós tínhamos uma escala de 10 mil, e agora, a partir de 2021, nós precisamos alterar essa escala para 20 mil casos. Ou seja, nós estamos querendo analisar o tempo de replicação de 20 mil casos. Só para deixar claro para quem não acompanhou o debate, lá nos meses iniciais de abril até o mês de julho, nós levamos 107 dias para ter 20 mil casos. E agora nós estamos levando 4 a 5 dias. Esse é um outro indicador importante que mostra a gravidade da situação e a velocidade com que as pessoas estão sendo contaminadas no estado. Na última semana, então, nós tivemos então esse indicador 4 dias. Nos últimos, não precisou nem uma semana, né? Em 4 dias nós tivemos 20 mil casos. O indicador, então, preciso que mostra que as taxas de contágio no estado estão super avançadas, né? Ou, numa outra forma de dizer, o ritmo de contaminação está num pico tão grande que parece que não há nenhuma medida de controle no sentido eficaz de fazer com que a curva se achate. Ou seja, a curva de contágio no estado de Santa Catarina, ao invés de ser achatada, ela continua numa expansão exponencial. E esse segundo indicador também é extremamente importante para ser considerado quando a gente analisa a evolução da doença, né? O terceiro indicador que nós utilizamos é um pouco o coeficiente de incidência da doença como parâmetro para 100 mil pessoas, né? Que é um indicador que todo mundo utiliza no Brasil, né? O governo do estado utiliza por 1 milhão, mas isso é muito esquisito. A base todo mundo está utilizando, o próprio Ministério da Saúde utiliza o coeficiente de incidência, ou seja, quanto essa doença está incidindo numa determinada população, num determinado lugar, né? É importante isso porque depois eu vou tratar do coeficiente de letalidade, que é outra discussão. Então, esse coeficiente de incidência da doença em Santa Catarina, hoje, ele coloca basicamente Santa Catarina no 4º lugar no país, né? Ou seja, Santa Catarina tem o quarto maior coeficiente de incidência da doença em relação à sua população. Como nós somos uma população
de 7 milhões 252 mil habitantes estimados pelo IBGE, significa que, quer dizer, nós temos uma alta taxa de incidência. Por quê? Porque a população de Santa Catarina é a 12ª do país, né? E se tu pegar a doença e correlacionar a incidência dela na população, nós vamos ver que nós temos a 4ª maior taxa ou coeficiente de incidência da doença. Isso é mais um indicador do grau de gravidade da situação no momento em Santa Catarina. E, por fim, o deslocamento, ou aquilo que eu chamo do espraiamento regional da doença no estado. Então, hoje nós temos, quando a gente faz o corte por micro-regiões, nós temos 2 ou 3 epicentros diferentes do que tínhamos no mês de fevereiro e início de março, quando o epicentro principal era na micro-região de Chapecó. Agora nós estamos com uma micro-região de Joinville, com altas taxas de crescimento, a micro-região de Tubarão e a micro-região de Lages. Ao passo que tanto a micro-região de Concórdia, como de Chapecó, como de Xanxerê, estão em quedas. E nessas que eu mencionei, estão em alta. Isso faz com que, então, você tenha uma distribuição mais linear da doença por todos os estados. Ela está presente em todos os 295 municípios, mas continua aquela questão, ou aquele cenário já desde sempre, né? Você tem as 13 principais cidades que controlam ou concentram em torno de 52% de todos os casos. Isso é uma razão simples, né? Como a população, parte expressiva da população se concentra nessas grandes cidades, a taxa de transmissibilidade é muito maior nelas, então elas têm um número muito mais expressivo de pessoas contaminadas. No cenário regional, então, hoje nós temos uma inversão do que nós tínhamos há 2 ou 3 semanas atrás, com um declínio da taxa de contaminação na grande região oeste e um avanço da contaminação na região sul do estado, tendo como epicentro a micro-região de Tubarão, um avanço no norte do estado, tendo como epicentro a micro-região de Joinville, e um avanço no Planalto Serrano, com um epicentro na cidade de Lages, Campos de Lages, mas que a grande maioria se concentra em Lages. Então, esse é um cenário mais geral da dinâmica atual da doença no estado, chamando a atenção o seguinte, para o famoso RT, né, que é o índice que mede a taxa de transmissibilidade da doença. No sábado, o governo do estado divulgou a matriz de risco e praticamente em todas as regiões do estado o RT está acima de 1. Ele varia de 0,98 até 1,8, 1,9. Significa que é um índice de transmissão muito elevado que precisa urgentemente de medidas para conter o processo contaminatório, que é o que nós estamos falando desde dezembro, né? Você não consegue fazer esse RT cair para 0,70, 0,60, que seria o ideal, né? Aí você tinha a pandemia sob controle. Ao contrário, na maior parte das regiões que o governo do estado publica esse RT, na maior delas, que são 16, em 13 delas ele está acima de 1. Isso significa que cada 100 pessoas estão contaminando mais de 100 pessoas. Por isso, aquela média semanal móvel tão alta de contaminação em todo o estado, certo? Então, esse é o primeiro ponto importante. O segundo ponto importante é os casos ativos, ou seja, as pessoas que efetivamente ficam doentes. Nós vimos, então, no primeiro grande surto lá atrás, em junho, julho e agosto, que nós tivemos um pico máximo de 12 mil pessoas contaminadas